Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e nós vamos continuar nossas atividades referentes ao encontro comunitário de forma remota, porque nós ainda estamos no período de pandemia, nem todos foram vacinados ainda, a gente tem que manter o cuidado, manter a integridade física, de todos os beneficiários atendidos, manter o distanciamento dessas atividades que a gente reuniria um número maior de pessoas, a gente faz de forma remota, na forma de videoaula. Bom, até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá a todos, meu nome é Gabriel e faço parte da Cooperache. E hoje eu vou falar um pouco sobre o cultivo da Aura Pronobis e um pouco sobre a produção de mudas da mesma. Bom, a Aura Pronobis, conhecida como Peresca aculeata pelo meio científico, é uma planta que tem seu centro de origem e sua diversidade na América tropical, especificamente ali na América Central também. Faz parte do grupo famoso, que provavelmente você do vídeo já ouviu falar, que são as punks. São plantas alimentícias não convencionais. São plantas que estão na mídia ultimamente porque são plantas que eram utilizadas antigamente, principalmente pelos povos indígenas, e se perdeu o uso ao longo dos anos por causa da comercialização de produtos referentes à indústria, né? Então essas plantas perderam esse espaço e o objetivo agora é a gente também falar um pouco de uma das plantas que representam esse grupo, que é um grupo diverso, vasto, que inclusive está sendo estudado por vários cientistas ao longo do mundo todo. E o nosso objeto de pesquisa hoje, nossa planta que a gente vai falar, é a Aura Pronobis, que está aqui, a nossa querida Aura Pronobis. E ela é cultivada em várias regiões do Brasil, especificamente ela tem um apelo cultural bem forte na região de Sabará, em Minas Gerais, onde tem festivais sobre ela, onde tem várias receitas que é utilizada a Aura Pronobis, e ela é bem famosa naquela região. E no geral a região sudeste é a região que tem maior registro de uso da Aura Pronobis. Ela é uma planta trepadeira, de porte arbustivo. Ela é da família das cactáceas, mas ela não tem aquela folha específica que a gente vê muito nas cactáceas, que é uma folha que a gente não considera como não verdadeira. Já a Aura Pronobis aqui, como a gente está vendo no vídeo, ela apresenta folhas que a gente já está acostumado a ver, que a gente considera como folha verdadeira. Tem um caule, que é bem característico das trepadeiras, e eles se aderem bastante a alguma superfície, algum tutor. Nesse caso aqui a gente está vendo que é um muro de uma residência, que ela vai ser utilizada como uma cerca viva, que é uma utilidade bem antiga da Aura Pronobis. Muito tempo é utilizada como cerca viva, várias propriedades. E o porte dela é muito vasto, gente. Pode chegar até 4 metros, já tem registro dela. Então, dependendo de onde você colocar, tendo uma condição ideal, ela vai se desenvolver muito. E as hastes dela, no tempo, tem uma coloração verdeada no início e depois ela vai se lignificando, Fica uma cor mais amarronzada, porque isso significa que está perdendo clorofila naquela região, está formando lenha, um caule mais lenhoso. Então essa planta tem essa característica. E é engraçado que, por mais ela ser uma cactácea, ela não aparenta ser uma cactácea, A gente olha para ela, a gente não associa a um cacto, Mas ela sim faz parte dessa família, uma família bem importante na botânica, na utilização da culinária. Ela possui uns ramos grandes, como vocês estão podendo ver aqui. Ela ramifica com as suas hastes, tendo um tutor, um lugar para ela se expandir. Ela se expande, então as hastes ficam gigantes e ficam folhas ao longo dessas hastes, podendo ter presença de espinhos ou não. No caso dessa variedade, a gente tem espinho, nessa que a gente está fazendo aqui, experimento. A gente vai falar também sobre a produção da muda com ela. Mas, de forma geral, é isso. A Aura Pronobis ela não parece uma cactácea, mas ela é. Então vocês vão observar que ela tem várias características diferentes. E
voltando, falando sobre a variabilidade dela, não tem tanto registro de cultivar com relação à Aura pronobis. O que rola é uma manutenção clonal, que o que a gente vai fazer também é por meio de clonagem, que é uma técnica que a gente chama de estaquia, né? A gente tira a haste da planta e reproduz a partir dela uma nova planta. Só que, falando do ponto de vista genético, ela se torna a mesma planta, é um clone, né? Do ponto de vista de variabilidade, existe nela sim, a gente vai ver que tem frutos que vão dar um alaranjado, a um tom mais esverdeado, enfim, tem a variabilidade do tamanho de folha, tem a variabilidade de ter espinhos ou não. Então você vai encontrar certas diferenças entre a Aura pronobis, mas geralmente a gente vê mais reprodução dela do ponto de vista de clonagem. É interessante a gente falar que a Aura pronobis é uma planta super nutritiva, é uma planta que, apesar de a gente ter pouco conhecimento dela com relação às outras culturas, ela é uma cultura que se demonstrou um potencial alimentar muito forte, porque cerca de 25% das folhas da planta tem proteínas, e são proteínas de alto valor biológico. Se a gente for ver, então, cada 100 gramas de folha fresca, a gente tem 25 gramas de proteína. E por isso ela é considerada carne vegetal, ou muita gente fala também como associando a carne de baixo preço, né? Então a gente vê que ela pode ser uma alternativa para nutrição de baixa renda, ou até mesmo para um momento que a gente queira fazer algo voltado para o universo vegano, né? Que as pessoas tendem a substituir a carne por vegetais, e ela é uma boa opção para esse público que deseja comer fonte de alimentar não animal. E é interessante de falar que, além das folhas, que é o foco da planta, que a gente geralmente utiliza na culinária, a gente também pode utilizar os frutos, que os frutos são utilizados como suco, como geleia, enfim. Só que tem um porém. Os frutos levam tempo para produzir, e esse tempo é muito curto, geralmente é em torno de 2 meses a produção, entre julho e julho, mais ou menos. É o calendário normal dessa produção de frutos da Aura pronobis, variando em região para região. Mas o foco da gente na Aura pronobis, quando a gente vê a Aura pronobis, é as folhas. Falando das condições de desenvolvimento da planta, ela é uma planta tropical, como eu havia falado no início do vídeo. Então ela necessita de um calor para o seu desenvolvimento ideal. Apesar de que as regiões do Sudeste, que eu falei para vocês, principalmente na região de Minas, tem momentos durante o ano que a temperatura está realmente muito baixa, e a planta se demonstrou bem resistente a esse tipo de temperatura, entre 10 e 15 graus, ela se demonstrou bem resistente, mas o desenvolvimento ideal dela é em temperaturas mais altas, em torno de 20, 25, até 30 graus, ela se demonstrou um desempenho muito bom. Aqui na região onde a gente está falando, que é Ilhéus, Itabuna, a temperatura média do ano é de 28, 29 graus ao longo do ano, 27. Então ela se desenvolve muito bem, é uma condição ideal para ela se desenvolver. E fora isso, a gente vai perceber outra coisa com relação à necessidade de água. É uma planta que se adapta muito bem a um ambiente muito seco, a um ambiente muito úmido. Aqui na região a gente já viu diversas plantações aqui, e no caso plantações locais, né? Não tem um lado mais comercial, mas sim local, né? Pessoas que produzem em sua casa, a gente visitou e a gente teve uma noção maior de que ela se adapta bem às altas pluviosidades, que aqui nossa região chove muito, em torno de 1.600 milímetros por ano. Então ela se adaptou muito bem, desenvolvimento ideal. As folhas, geralmente, quando a gente vai ver, elas atingem um tamanho de 8, 10 centímetros, quando ela está no estágio intermediário, e quando já está no ponto de colheita, ele fica entre 15, 13 centímetros, que é o ideal para a gente já colher as folhas. Mas isso a gente não pode se prender a isso também, né? Porque cada local ela vai se desenvolver de uma forma diferente, então talvez o de 9, 10 centímetros seja o ponto de colheita ideal dessa planta. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é uma planta muito bem adaptável. Então, independente de onde você esteja aí, do outro lado,
pode ter certeza que a Aura Pronobis ela vai se adaptar à sua região. Só que a gente vai ter que sempre levar em consideração que você vê uma região que ela se desenvolve mais e você tenta trazer para sua realidade que não é igual àquela região, a gente tem que lembrar que ela tem essa variabilidade no local. Muitas vezes num lugar mais frio ela vai ficar com as folhas mais encurtadas, as hastes um pouco menor do que um lugar mais quente, porque justamente ela gosta mais do calor. Então a gente tem que levar sempre em consideração esses requisitos. Falando em si já da produção de muda, a gente fala um pouco sobre o cultivo, algumas coisas iniciais, sobre as características gerais dela, sobre a botânica, que ela é uma planta arbustiva, que ela é uma planta trepadeira, que ela produz folhas verdadeiras, que ela produz hastes grandes, que pode chegar até 4 metros de altura, que se ramificam muito, pode ser utilizada como cerca-vivo. A gente falou de vários aspectos. Aspecto nutricional, que ela é muito bem, pode ser utilizada como substituto de carne, porque ela produz muita proteína nas suas folhas. E fora disso também, no aspecto nutricional, ela é muito rica em ferro e cálcio. Vocês vão perceber, quem tiver acesso à internet e pesquisar mais sobre a Aura Pronobis, vocês vão perceber que ela é muito rica em ferro, em cálcio e outros nutrientes se vocês comerem in natura, por exemplo, vitamina C. Quando a gente vai cozinhar, dependendo de como você for fazer, refogado ou cozinhar com outro tipo de cozidos, enfim, fazer uma panela, a gente tem que levar em consideração que a vitamina C, quando é aquecida, ela se perde. Então, se você quiser esse tipo de nutriente, esse tipo de vitamina, a gente vai ter que comer ela in natura, ou seja, a folha fresca, cortar ela e já colocar na sua salada e comer, para a gente aproveitar esse tipo de nutriente. Beleza, a gente vai falar um pouco agora sobre a produção. Eu vou passar para o lado de lá e vou explicar para vocês direitinho como a gente deve fazer o corte das hastes e qual é o ponto ideal que a gente tem que escolher entre a haste que deve ser melhor para fazer a produção da muda. Então, gente, continuando o vídeo, aqui para representar a nossa produção de mudas, eu estou usando uma bandeja. Uma bandeja que a gente vende muito na casa de agropecuária. Bandeja simples, de 30 células para produzir. Vocês podem fazer também em cartela de ovos, só que eu acho que para a Aura Pronobis não é tão ideal a cartela de ovos por causa justamente da profundidade. A gente vai ver aqui que na recomendação, eu vou passar para vocês, que a haste tem que ter pelo menos 1/3 dela enterrada no substrato ou no solo. E cá a gente vai utilizar essa bandeja justamente isso para a gente fazer o processo correto. E para preencher as células aqui, a gente vai utilizar um substrato comercial comum, que é de tufa, vermiculita, que são componentes do substrato ideais para retenção de umidade, mas também são ideais também para deixar o solo um pouco mais solto, mais com mais ar, né? Passar ar entre as raízes, para realmente provocar o desenvolvimento ideal do raizamento. E então a gente vai utilizar aqui um pouco do substrato. Então, para isso a gente vai precisar também, além do substrato, um pouco de água para a gente misturar junto com o substrato, para umedecer ele um pouco, para facilitar a aderência do substrato na célula, e isso facilitar a gente também depois no processo de enraizamento, né? Que a gente vai sempre manter esse substrato úmido, não muito úmido. Aqui a gente está usando um pouco mais de 300 ml de água, não é mais do que isso. E vocês podem estar perguntando, mas se eu não tiver o substrato, eu posso usar uma terra comum mesmo? O ideal dessa terra comum é que ela seja o máximo possível orgânica. Como é que eu identifico isso na prática? A terra orgânica ela vai estar com um aspecto bem mais escuro do que uma terra convencional. Isso quer dizer, numa característica visual, que ela está rica em matéria orgânica. E isso facilita a gente identificar se a terra está boa ou não. E aí, o importante quando você tem esse tipo de terra é tirar restos de galho, restos de comida, porque muitas vezes a gente pode utilizar uma composteira, enfim. Tirar o resto todo de material decomposto e deixar o máximo possível de terra.
e deixar aquela terra mais solta possível, como eu falei, para o desenvolvimento da raiz. Beleza. Fiz aqui a mistura do substrato. Ficou não tão úmido e não tão seco, ficou no ponto ideal. Mas como é que eu sei isso? Eu aperto o substrato e solto ele. Você vê que ele pouco substrato ficou na minha mão, então isso aqui é a posição ideal. Se ficar muito substrato na sua mão, aquele aspecto pastoso, é porque você colocou muita água. Então eu vou cá e vou preencher a célula dessa com substrato. Para exemplificar para vocês. Aí o ideal é vocês preencherem até o limite, porque quando a gente vai colocar a haste, vai dar meio que uma fofada e vai facilitar a gente manter a haste realmente presa no lugar, para não ficar folgada. Vou preencher aqui rapidinho para vocês. Lembrando que a gente não usa nada, adubo nenhum. A gente só usa o substrato da terra mesmo, porque aqui a gente está fazendo a mudinha ainda. Vamos preencher. Bem uniforme. Observar isso. Aí beleza, vocês conseguiram preencher todo o substrato, como uniforme, tudo certinho. Aí você vai lá na planta. Aí dependendo de como você for pegar a planta, o ideal é você pegar já uma planta que já tem um desenvolvimento bom, né? Com várias hastes e tal. Que facilita a gente selecionar a melhor haste para a nossa finalidade de muda. E aí como é que eu avalio? Na muda em si, vou levantar aqui para vocês, para eu pegar para vocês. A gente vai selecionar os ramos que ficam entre a base, que seria a parte mais lenhosa da Aura Pronobis aqui, e a parte mais tenra, que a gente fala, a parte mais mole da planta, que é o ápice dela, né? O começo aqui, que ela já está bem molinha. Então a gente vai escolher o intermédio entre essa base e o meio, né? E a ponta. Então a gente vai selecionar o meio dessa haste. Eu vou pegar aqui uma haste grande, ó. Se for ver, ó, tá a parte mais molinha dela, que inclusive já molhou aqui, até a base daqui. Então eu posso cortar essa haste aqui. E aí a gente vai fazer um corte aqui embaixo. Cortamos aqui a haste. Aí essa parte é um pouco mais lenhosa, né? A gente vai usar o intermédio dela aqui. Não tão mole e nem tão ramificado, né? Tão grosso o caule. A gente vai pegar aqui. E qual é o comprimento que eu vou utilizar? Mais ou menos 20 centímetros. Isso aqui. Esse meu palmo aqui tem mais ou menos 23. Então se a gente for mais ou menos. Aí você já tem a sua haste para fazer a muda. Aí o que acontece? A gente tirou aqui a haste. A gente vai tirar as folhas restantes. A gente vai deixar nenhuma folha aqui embaixo, nenhuma ramificação de caule. Vai tirar cada uma. Tem gente que recomenda tirar todas as folhas. Eu vou fazer aqui com vocês, deixando apenas uma. Tá vendo aí? E aqui, ó, a partir desse corte vai nascer as novas brotações, as novas folhas. Aí o que acontece? Com esses 25 centímetros aqui, a gente vai plantar mais ou menos 1/3 dessa haste no substrato. Para realmente desenvolver as raízes em torno desse caule e para que a muda fique realmente boa na hora de tirar da célula.
vocês vão perceber quanto mais enraizada está a muda, mais fácil a gente consegue tirar ela do substrato e da célula. E isso facilita na hora do transplantio. Beleza, vou aqui fazer apenas uma para exemplificar aqui nossa produção de mudas. Mas você coloca mais ou menos no meio, né, da célula, enterra mais ou menos 1/3 da haste. Que é ideal. Você pode arrancar essa folha? Pode. Normal aqui, ó, você pode arrancar. Mas o ideal é deixar também uma ou duas para realmente acelerar o processo de fotossíntese. Beleza, você fez isso aqui, tal. Você depois dá uma molhadinha, né, para dar uma molhada aqui a mais no substrato. E aí o que acontece, gente? Todos os dias vocês irão molhar essa célula. Vai botar num lugar arejado, um lugar que tenha sombra. É importante isso porque se a gente colocar num ambiente que tenha sol, já no sol pleno, vai acontecer o seguinte: esse caule vai desidratar, porque o sol está direto nele, e a muda não vai vingar. E se vingar, vai ficar uma muda totalmente raquítica e não vai se desenvolver da forma que deveria se desenvolver, com um aspecto mais vigoroso. Então o ideal é você deixar pelo menos 40 dias essa muda num ambiente arejado, num ambiente que tenha sombra, para que ela se desenvolva. E depois de 40 dias, mais ou menos, você vem, ela já vai estar com as folhas, com as brotações, vem por baixo da célula e tira ela por inteira. Você vai ver que ela vai sair o torrão todinho. E aí você seleciona a área para plantar. Na hora de plantar, vocês vão ter que tomar um seguinte cuidado com a questão do espaçamento. Espaçamento, no geral, da Aura Pro Nobis é de 1 metro por 1 metro. Mas pode variar, dependendo de como você quer montar o seu estande de plantas, né? Você pode botar a cada 1,5 metro. Mas eu recomendo, no mínimo, nós recomendamos aqui, no mínimo, 1 metro por 1 metro. No caso, 1 metro entre linhas e 1 metro entre plantas. Que se a gente fosse plantar num hectare, daria mais ou menos 10 mil plantas por hectare. É uma planta que rende bastante, pode apresentar, como eu falei, espinhos ou não. Essa aqui é uma variedade que tem espinhos e isso a gente tem que levar em consideração no pós-colheita e na colheita, né? Porque a gente vai ficar manuseando essas hastes. O que a gente vende realmente são as hastes com as folhas e posteriormente as pessoas consomem as folhas. Então, nosso apego comercial é a haste, então a gente tem que tomar cuidado com o manuseio com ela. E quando tem espinhos, a gente acaba, por muitas vezes, tentando desviar de um espinho ou outro e acaba danificando a haste. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pensar direitinho quando for colocar ela no stand, na sua área, para na hora que você for produzir, retirar a colheita seja fácil para você, não seja um trabalho difícil, né? No geral é isso, gente, sobre o cultivo da Aura Pro Nobis. Eu quero que vocês deixem aí sugestões de mais vídeos, comentários sobre esse vídeo, se gostou, se não gostou. E por favor, se inscreva no nosso canal da Cooperache, deixe o seu joinha aí ou o seu dislike, mas eu quero que você interaja com a gente, que isso é importante para nós, porque todo o conhecimento que é produzido aqui é para vocês, para desenvolverem novas habilidades nas suas casas. Novos conhecimentos, né? Que a gente está aqui para aprender e desenvolver mais educação. E é isso, gente. Eu quero que a gente cresça mais. Então deixe suas sugestões aí nos comentários, por favor. E até a próxima. Obrigado.